privilégio de ter aqui o pastor Renato Vargens conosco. Ontem ele nos ministrou e agora novamente pela manhã vamos ouvi-lo, desejoso de que Deus transmita a palavra dele aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós pedimos que a tua palavra possa alcançar os nossos corações e as nossas mentes neste momento, nos confrontando, nos consolando e fazendo a tua obra nas nossas vidas. Abençoa o teu servo que irá nos conduzir. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Bom é estarmos na casa do Senhor, amém? E podermos celebrar o seu nome e servi-lo com nossas canções e com as nossas vidas. Antes da gente abrir o texto bíblico e fazer a exposição de uma passagem em Atos dos Apóstolos, eu gostaria rapidamente de falar um pouco do trabalho do nosso irmão Stênio. Eu viajo praticamente toda semana. Toda semana eu estou praticamente dentro de um aeroporto. E eu costumo brincar que o Stênio costuma ser um dos meus companheiros de viagem, porque eu coloco o meu fone e vou ouvindo suas canções, né? E aí, às vezes, eu corro até o risco, já corri o risco, de perder o voo, porque eu fico tão absorto naquilo que está sendo cantado, naquilo que está sendo falado, que eu acabo me distraindo. Nosso irmão é um grande compositor, um dos mais profícuos que nós temos hoje no Brasil, além de ser alguém que consegue unir melodia, harmonia e conteúdo bíblico. Esse disco que ele lançou, não sei nem se fala mais disco nos dias de hoje, né? Prelúdio para o Deus Homem, é simplesmente espetacular. Ele trouxe vários CDs dele, de obras distintas e variadas, e eu queria indicar você a adquirir esse trabalho do nosso irmão. Ademais, esse outro aqui, que é um trabalho voltado especificamente para os pequeninos, também gostaria de indicar a você. Nós estamos em dias de grande massacre ideológico às nossas crianças. E entendo que nós precisamos, mais do que nunca, investir nos nossos pequeninos e nas nossas pequeninas. Esse material está ali, a nossa irmã Selma, ao final, estará ali e você poderá adquirir esse material. Como o pastor falou ontem, eu sou escritor com 25 livros publicados, e um em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. Atualmente eu estou trabalhando em alguns livros. Um deles, que deverá ser lançado provavelmente ano que vem, pela editora Fiel, é A Crise de Masculinidade e a Sua Influência na Igreja. Eu tenho escrito na área de apologética. E livros que eu escrevi, que já caminha para a sua 4ª edição, é esse livro aqui, olha, Reforma Agora, o antídoto para a confusão evangélica no Brasil. Eu faço uma comparação da igreja do século XVI com a igreja do século XXI, e o que é que a gente deve e o que é que a gente pode fazer. Eu queria indicar esse livro para você lá no final adquirir. E especialmente dentro dessa pegada quanto a investir nas crianças, indicar 2 livros que eu escrevi voltado para a educação de filhos. Um é esse aqui, olha, Seu Filho Pode Ser Mais Feliz. A arte de amar e educar filhos segundo a palavra de Deus. É um livro voltado para pais ou avós, enfim, que tenham filhos e netos até 14 anos de idade.
como lidar com eles, o que fazer com eles à luz das Escrituras. Então é um livro que eu queria sugerir a você. Um outro, que o título é uma ironia, se chama 12 maneiras de expulsar o seu filho da igreja. As estatísticas dizem que 65% dos adolescentes que entram na universidade se desviam. Eles não suportam a pressão existente lá dentro, oriunda do marxismo cultural, ou às vezes proveniente do evolucionismo e de tantos outros conceitos que nos são introjetados forçosamente. E aí, automaticamente, muitos meninos e meninas acabam sucumbindo. Hoje a gente tem, de forma impressionante, um grande número de adolescentes fora da igreja. Você quer ver? Dos que estão aqui presentes, quantos conhecem adolescentes e jovens que estiveram na igreja e hoje estão fora? Levante a mão, por favor. Eu queria que você ficasse de pé. Você que conhece, fica de pé. Por favor. Agora, olha ao seu redor. Pode sentar. É assustadora as estatísticas e a ação do adversário das nossas almas contra as nossas crianças. Ontem à noite, antes de dormir, eu vi uma exposição numa cidade em São Paulo, se eu não me engano o nome Itambé, onde uma escola municipal estava fazendo, em nome da arte, bonecos cometendo suicídio, incentivando as crianças a considerarem e acharem essa prática normal. Já há uma denúncia no Ministério Público quanto a isso. Enfim, a gente vive tempos nevrálgicos e tempos extremamente complicados. E eu penso que nós precisamos nos posicionarmos como cristãos. E eu encerro falando uma frase de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro holandês. Ele disse que um dos papéis da igreja é ser a voz da consciência da sociedade. Isso corrobora com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não dá para brincar de poliana, fazendo o jogo do contente e não nos posicionarmos diante da sociedade e do caos que nós estamos vivendo nesse país. Você que é pai, você precisa investir no seu filho e na sua filha. Calvino dizia o seguinte: Calvino dizia que a responsabilidade de educação de uma criança nos caminhos do Senhor não é da igreja, e nem tampouco de uma instituição que ensine a cultura e a educação a ela, mas sim dos pais. A igreja somente corrobora aquilo que os pais fazem. O problema é que a gente vive numa geração de pais bananas, de homens que se intitulam machões, ou que se intitulam homens, mas que são frágeis, que são débeis e que são fracassados nas suas missões, de inversão de papéis e tantas outras coisas mais. Invista nos seus filhos. E creio que nós precisamos fazer isso, porque senão a nossa próxima geração de adolescentes e jovens nos trará inúmeras decepções aos nossos corações. Isso posto, queria convidar vocês a abrir suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Na medida que você for achando o texto, quero convidar você a colocar-se de pé para que a gente faça a leitura da palavra do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Atos 17, de 1 a 9. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Sim, né? Ok. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas,
bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus movidos porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus Cristo outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Sei que oramos, mas gostaria de mais uma vez clamar ao Senhor. Senhor, pedimos que Tu possas abrir a Tua palavra aos nossos corações e que os ensinos aqui encontrados possam nos confrontar, nos exortar e nos admoestar. E mais, que a gente possa aplicar as verdades da Tua palavra nos nossos dias. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos, antes de fazer a exposição do texto, permita-me fazer algumas considerações iniciais. Paulo, depois de pregar o evangelho em Filipos, e nós vimos isso ontem à noite, bem como estabelecer a igreja naquela cidade, ele se dirigiu a Tessalônica, tendo passado antes por Anfípolis e Apolônia. Deixe-me falar um pouco a respeito da cidade de Tessalônica. Tessalônica foi fundada por Cassiandro em 316 a.C., que era um renomado general de Alexandre o Grande, que batizou a cidade com o nome de sua esposa. Essa cidade possuía uma localização geográfica, digamos assim, extremamente privilegiada. E nela passavam estradas importantes, como uma muito conhecida na época, chamada Via Enátia. Essa via era considerada rota obrigatória para tropas militares e caravanas comerciais que viajavam do Oriente para o Ocidente. Por possuir um tráfego constante, Tessalônica podia ser considerada, sem a menor sombra de dúvidas, um ponto estratégico e um próspero centro comercial. Era uma cidade extremamente rica e próspera. Nela, você encontrava muitos soldados, muitos comerciantes, uma grande quantidade de viajantes e marinheiros que enchiam as ruas daquela metrópole. E o fluxo de pessoas era tão grande que as pessoas traziam a essa cidade os vícios mais reprováveis possíveis. Você pode já afirmar com isso, sem a menor sombra de dúvidas, que em Tessalônica reinava todo tipo de perversão sexual. Havia, inclusive, um sistema organizado de prostituição e lascívia que dominava toda a cidade e que era vista nas paredes das casas, cujas muitas delas eram ornamentadas com pinturas obscenas. Daí dá para você ver o nível de promiscuidade, de perversidade existente em Tessalônica. Tessalônica também possuía o principal porto do norte da Grécia, no mar Egeu. A cidade, quando Paulo chegou, segundo boa parte dos pesquisadores, deveria ter aproximadamente 200 mil moradores. Portanto, para a época, era uma cidade extremamente grande. Ela era também uma cidade escravagista, até porque 2/3 da população eram escrava, e tinha um índice, ou as estatísticas sobre criminalidade eram assustadoramente altas. Para você ter ideia, em Tessalônica, os moradores construíam casas sem janelas por causa do número enorme de casas
de arrombamento. Parece que eu estou olhando para o Rio de Janeiro, de certa forma. Furtos e roubos eram problemas absolutamente fora de controle naquela cidade. O número de assassinatos era altíssimo. E para piorar a situação, ou o quadro da cidade, havia uma grande quantidade de recém-nascidos abandonados em praça pública. Se não bastasse isso, em Tessalônica, a história diz que havia um número altíssimo de divórcios, que revelava a crise que dominava as famílias da cidade. Como colônia romana, ela atraía ricos comerciantes, latifundiários, militares aposentados, o que gerava grande desigualdade entre as classes sociais. Uma referência quanto à divinização dos imperadores, porque ali possuía um grande templo de culto a César. Em Tessalônica, a religião tinha amplos espaços. Ao lado das divindades herdadas do Olimpo grego, também não faltavam deuses asiáticos, nem as divindades egípcias como Ísis e Osíris. Os cultos romanos à capital, o imperador, eram obrigatórios a todos os cidadãos. O judaísmo era reconhecido como religião lícita dentro do império e até gozava de certa liberdade. Tessalônica também possuía um templo a deusa Íris, ao lado de Cabiros, que era considerado uma deusa ou uma divindade protetora. Tessalônica era uma cidade absolutamente absorta em idolatria, pecado e todo tipo de iniquidade. E é nessa cidade que o apóstolo Paulo chega para pregar o evangelho. Considerações feitas, vamos ao texto. O texto nos mostra que Paulo, conforme o seu costume, ao chegar à cidade, uma das primeiras coisas que ele faz é procurar uma sinagoga. Esse era um princípio paulino. Na sua segunda viagem missionária, a gente vê isso com muita clareza. Paulo chega em Filipos, por não encontrar uma sinagoga, ele vai para a beira do rio, onde descobre ter um grupo de mulheres. Em Tessalônica, ele encontra uma sinagoga. Primeiramente, ele prega o evangelho. De Tessalônica, ele vai para Bereia. Em Bereia, ele procura uma sinagoga e prega o evangelho. De Bereia, ele caminha em direção a Atenas e a primeira coisa que ele faz é procurar uma sinagoga e ali ele prega o evangelho. De Atenas, ele vai para Corinto e em Corinto ele prega o evangelho. De Corinto, ele vai para Éfeso e também procura uma sinagoga e ali ele prega o evangelho. Paulo tinha uma estratégia. Ele entendia que a primeira coisa que precisava ser feito comumente era pregar o evangelho numa sinagoga antes de pregar as boas novas à cidade. E é exatamente o que ele faz. Diz o texto que ele corre em direção a uma sinagoga onde existiam judeus possivelmente prosélitos, e ali ele não abre mão de pregar as escrituras. Até porque para Paulo, as escrituras fundamentavam o seu entendimento de que Jesus era o Messias esperado. O discurso de Paulo na sinagoga, como o discurso de Paulo na cidade, aponta efetivamente, em primeiro lugar, para o padecimento de Jesus. Repare que o discurso paulino sempre continha o fato histórico de que Cristo padeceu e morreu na cruz. Na verdade, Paulo não conseguia desassociar o evangelho da cruz, coisa que a gente vê efetivamente acontecendo nos dias de hoje, principalmente em parte da igreja evangélica brasileira, que acha que o evangelho não está relacionado efetivamente à cruz, mas que o evangelho está relacionado às bênçãos e às benesses que Deus, porventura, possa nos dar. Todavia, você vai perceber que o discurso paulino é sempre a mesma coisa. Ainda que ele enfrentasse oposições, ainda que ele enfrentasse adversidades das mais difíceis, das mais completas possíveis, as escrituras nos mostram de que ele sempre pregava sobre a cruz. O que nos leva ao entendimento que a cruz deve ser o centro do evangelho. E eu digo mais, um evangelho sem cruz pode parecer o evangelho, mas não é. Por isso nós precisamos cantar sobre a cruz, pregar sobre a cruz, ensinar sobre a cruz e apontar efetivamente para os ensinos e para as doutrinas concernentes à morte vicária de Jesus na cruz. Stanley Jones,
um escritor famoso, costumava dizer que a cruz é a chave, e que se a gente perder essa chave, a gente, de certa forma, fica perdido. Isso me vai lembrar de uma história de uma menininha de 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, que juntamente com seus pais tinham ido visitar uma pequenina cidade do interior, num estado do Brasil. A história diz que ela, juntamente com seus familiares, ficaram olhando a beleza de uma igreja católica, histórica, com uma arquitetura belíssima. E no alto daquela igreja tinha uma cruz, e eles ficaram olhando aquilo, e a menina ficou embasbacada, encantada com aquilo, e sem que ela se percebesse, se desse conta, ela foi se afastando dos pais e acabou indo parar numa outra rua, e ela, quando menos viu, ela estava longe dos seus genitores e começou a chorar. E ela chorava, e um guarda se aproximou dela e falou: minha filha, por que você chora? Cadê seus pais? E a menina falou: eu não sei. Qual é o nome dos seus pais? E a garotinha disse: você sabe o telefone deles? E a menininha, tão nervosa, não lembrava do telefone do pai. E ela foi ficando angustiada porque ela não via possibilidade de achar o seu paizinho e a sua mãe. E aí o guarda fez uma pergunta para ela: você não lembra aonde foi, ou qual foi o último lugar que você viu o seu pai? E ela falou o seguinte: eu lembro, eu estava num lugar grande, tinha uma igreja e no alto dela tinha uma cruz. E aí o guarda lembrou, ou descobriu, que a menina tinha se perdido perto de uma praça, da praça principal, onde tinha uma igreja com uma cruz no alto. Levou a menina e a menina encontrou os seus pais. Qual é a moral da história? Que quando a gente olha para a cruz, a gente não se perde. O problema da igreja evangélica brasileira é que ela se perdeu porque ela esqueceu a cruz. E Paulo não tinha essa perspectiva. Paulo não inventava a moda. Paulo não se relacionava com a cultura de uma forma a fim de negociar os valores do evangelho no intuito de ganhar as pessoas que estavam naquela comunidade ou naquela sociedade. Ele sempre tinha o mesmo discurso. E o discurso de Paulo sempre apontava para a morte de Jesus da cruz. E nós não temos o direito, assim como Paulo não teve esse direito e não fez desse direito, de pregar outra coisa a não ser a morte de Jesus. Mas Paulo também, diz o texto, que em Tessalônica ele falou da ressurreição de Cristo. Esse Cristo que morreu é o mesmo que ressuscitou. A nossa esperança está na convicção de que aquele a qual nós depositamos a nossa fé, aquele que nós depositamos a nossa esperança, não ficou morto no túmulo, mas ressuscitou dentre os mortos. Portanto, vejamos, a mensagem paulina era simples. A mensagem paulina era uma mensagem que levava os homens e que confrontava os homens em suas incongruências, em suas idiosincrasias, em suas esquizofrenias espirituais, que confrontava o homem em seus delitos e pecados e que apontava para eles uma saída e uma resposta, que é Cristo que morreu e que ressuscitou dentre os mortos. Agora, quais foram as consequências da pregação de Paulo? O que essa pregação de Paulo trouxe, proporcionou ou gerou aos irmãos, ou melhor, a Paulo e Silas que lá estavam? O texto diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e piedosos e muitas mulheres. A primeira coisa que o texto nos mostra é que quando nós pregamos o genuíno evangelho, quando nós anunciamos as verdades inequívocas da cruz, o Espírito Santo acrescenta à comunidade da fé aqueles que precisam e aqueles que foram chamados à salvação. O que joga ou por terra, ou que desconstrói o conceito de que é o pragmatismo ou ações pragmáticas elaboradas, elucubradas, construídas por homens que levam os outros a serem salvos. Nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas acham que tem poder para poder convencer o homem. E nessa perspectiva, nós vamos criando estratégias culticas para isso. A música, ela não é para a glória de Deus, mas ela é
antropocêntrica. As canções, elas são tocadas num tom mais alto para que os indivíduos se sintam melhores. Tons baixos jamais, porque pode gerar depressão no coração daquele que está ouvindo a canção. Canções meio melodramáticas, muito menos. O cara tem que ser feliz, ele precisa experimentar alegria. As nossas reuniões e ajuntamentos, eles vão sendo comunicados dentro da perspectiva de oferecer aos homens uma mensagem de autoajuda ou de satisfação pessoal e não efetivamente aquilo que os confronta. E você vê, e você vê efetivamente que o sucesso de Paulo se deveu exclusivamente, e entre aspas o sucesso de Paulo, à pregação genuína do Evangelho. O que me faz lembrar efetivamente de uma frase do reformador alemão Martim Lutero, que costumava dizer o seguinte: pregue a palavra e a palavra fará tudo. Na verdade, Paulo entendia que a única coisa capaz de transformar a vida do pecador, que a única coisa capaz de transformar a vida de quem quer que seja, era a genuína mensagem do Evangelho. Por isso Deus foi salvando aqueles que ele desejou salvar pelo fato de que a palavra estava sendo pregada. Mas não somente isso. O texto diz que as consequências da pregação de Paulo foram que os judeus, movidos de inveja, trouxeram consigo alguns homens maus dentre a malandragem, que, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jasson, procurando trazê-lo para o meio. O que nos traz a seguinte lição: quando nós pregamos com fidelidade o Evangelho, é inevitável que não soframos oposições por parte do adversário das nossas almas. Agora, deixe-me abrir um parêntese. Evangelho não é moralismo, ou não é ênfases moralistas do tipo, cuidado boquinha do que fala, cuidado olhinho no que vê. Eu não sei se vocês já ouviram essa canção antiga de criança, bem antiga, eu tenho horror a ela. Eu tenho pânico, porque eu tenho a imagem de um Deus moralista. A impressão que eu tenho é de um Deus de barba branca lá em cima, olhando para os homens de forma raivosa, com o dedo apontado, vestido com a camisa do Flamengo, fazendo coisas horrorosas em nome da espiritualidade. Pregar o Evangelho é o que gera, por parte das pessoas, rejeição à mensagem. Por quê? Porque o Evangelho ele aponta para um fato claro. Ele diz que os homens estão mortos em seus delitos e seus pecados. E a sociedade a qual nós vivemos é uma sociedade que não quer ouvir que está absorta em pecado. É uma sociedade que quer desconstruir o conceito de pecado, que quer relativizar conceitos absolutos. Nós vivemos num tempo pós-moderno, pelo menos em boa parte do nosso país, a gente pode dizer que há bolsões de pós-modernidade. Nós vivemos num tempo onde os absolutos têm sido desconstruídos. E quando você prega o Evangelho é a mensagem absoluta que relativiza os conceitos daqueles que vivem debaixo de um relativismo pior do que eles gostariam ou de que eles imaginariam viver. O que as Escrituras nos dizem de forma absolutamente clara é que quando Paulo pregou o Evangelho, houve por parte de alguns judeus perseguição. Isso me faz lembrar de Martyn Lloyd-Jones, o doutor, como ele era chamado. Ele costumava dizer que quando o Evangelho é pregado, duas coisas acontecem. Guarde isso, e ele está certo. Ele diz o seguinte: a primeira coisa, que quando o Evangelho é pregado com fidelidade, é que os eleitos são salvos. Deus salva os seus. O Evangelho penetra no coração dos homens. A graça irresistível vai ao coração dos indivíduos. Essa mensagem maravilhosa encontra aconchego na alma, a regeneração por parte do pecador e conversão para a glória de Deus. Mas Martyn Lloyd-Jones também dizia o seguinte, que quando o Evangelho é pregado, os réprobos têm os seus corações endurecidos, o que é verdade. Você já se deu conta que às vezes as pessoas vão ficando cada vez mais com os corações endurecidas e às vezes até mesmo ensandecidas, enraivecidas por causa da mensagem que está sendo pregada? O problema da igreja
é que a gente quer transformar a mensagem numa mensagem palatável. A nossa preocupação está em encher os nossos tempos, e nessa perspectiva fazemos qualquer negócio. Nessa perspectiva negociamos a mensagem, negociamos os conceitos e os valores das Escrituras, e as consequências disso são funestas. Alguém já disse certa feita, e eu concordo, que o Evangelho não é uma discussão ou um debate social, político, seja lá o que for. O Evangelho é uma proclamação. Que lições nós podemos extrair desse texto? Algumas lições importantes e interessantes que precisam ser observadas. Primeiro, em Tessalônica, Paulo nos ensina que nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo. Isso, de certa forma, foi o que o reformador Martinho Lutero defendeu na Reforma Protestante. Ele dizia que somente Cristo era absolutamente capaz de perdoar os homens de seus delitos e seus pecados, e que não havia necessidade de comprar ou vender indulgências para que alguém fosse perdoado. De que somente Cristo era suficiente para salvar os homens de suas condenações ou de sua condenação. E de que somente Cristo era suficiente para justificar os homens diante de Deus dos seus delitos e das suas transgressões. A mensagem da igreja pregada pelos apóstolos, a mensagem da igreja pregada pelos pais da igreja, logo depois da morte dos apóstolos, a mensagem da igreja pregada pelos reformadores era somente uma cruz de Cristo, a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e Cristo como único e suficiente Salvador. A segunda lição que a gente aprende no texto é que Paulo nos ensina que quando o evangelho é pregado, ele vai despertar ódio dos réprobos. Você é chamado a pregar o evangelho na sociedade a qual você faz parte. Você é chamado para pregar o evangelho na universidade. Eu costumo dizer que se eu hoje estivesse na universidade, não ia prestar. Porque eu ia comprar brigas hercúleas com os professores e orientadores, porque eu não ia conseguir aguentar quieto, calado, as falácias que muitos destes, sem conhecimento de causa, tentam introjetar no coração daqueles que estão participando, não das áreas, não somente das áreas de humanas, mas de exatas também. A quantidade de conceitos, de filosofias falsos que tentam desconstruir, por exemplo, valores judaicos cristãos, é impressionante. Isso faz parte de um sistema maligno, de um sistema diabólico, que tenta de toda forma desconstruir aquilo que a Bíblia diz, aquilo que as Escrituras nos ensinam. Nós somos chamados em tempos de trevas ser luz. Nós somos chamados em tempos de perdição a anunciar a esperança. E a esperança é efetivamente Cristo. Lembre-se, Paulo chegou numa cidade violenta, numa sociedade onde a malandragem tinha sido, de certa forma, convocada para proporcionar distúrbios, numa cidade promíscua, e ele não tem outra mensagem a não ser pregar o evangelho. O que nos leva à seguinte percepção: em cidades como as nossas, como Rio, São Paulo, Campos, Niterói, Nova York, Paris, nós fomos chamados efetivamente para pregar o evangelho. Certa feita, eu conversando com Paul Stevens, que foi deão do Regent College no Canadá, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse que a igreja no domingo ela foi chamada para ser eclésia, ou seja, aqueles que são chamados para fora, que se reúnem em torno de Cristo. E que durante a semana o papel dela é ser diáspora, ou seja, andar pelas ruas e pregar a beleza desse Cristo e anunciar à sociedade esse Cristo que encontra-se perdido em seus delitos e pecados e que somente poderá ter esperança mediante a anunciação do Evangelho. Terceira lição que a gente aprende no texto
é que Paulo nos ensina que a mensagem do Evangelho encontra aconchego nos mais variados tipos de pessoas. Olha o que o texto diz. O texto nos mostra que judeus, que gregos piedosos, que distintas mulheres ouviram e acolheram a mensagem da cruz. Algumas verdades aqui. Primeiro nos mostra que o Evangelho não faz acepção de pessoas. Ele salva tanto gentios quanto judeus. E ele também salva homens quanto mulheres. Ou seja, não é um Evangelho, não é uma mensagem elitizada para um tipo de indivíduo, para uma parcela da sociedade ou até mesmo sexista. Mas é um Evangelho que penetra no coração dos homens e transforma a sociedade e transforma a cidade de forma poderosa. Quando, por exemplo, nós vamos estudar a primeira carta de Tessalonicenses, a gente vê que igreja maravilhosa foi plantada ali, foi construída, e quanto que essa igreja fez de diferença naquela cidade. A quarta lição que a gente aprende no texto é que Paulo nos ensina que a mensagem do Evangelho é subversiva. E aonde ela chega, ela promove mudanças individuais, sociais, coletivas e estruturais. Sempre foi assim. E sempre será assim. Olhamos para Genebra. Calvino, quando chega em Genebra, havia algumas peculiaridades naquela cidade. As pessoas costumavam jogar os seus excrementos pela janela de suas casas. Tamanha imundície a qual eles costumavam viver. O índice de corrupção era altíssimo, elevadíssimo. Os roubos que os comerciantes sofriam eram terríveis. Eles tinham que ficar com um olho na missa e outro no padre, como diz o ditado popular, porque senão dançavam mesmo e eram roubados. O índice de escolaridade, baixíssimo, extremamente baixo. Se não bastasse isso, desemprego alto. Socialmente, eles estavam completamente perdidos, com os conceitos familiares absolutamente desconstruídos. Existia uma lei em Genebra de Calvino, pré-Calvino, que dizia que o homem só tinha direito a uma amante. Mais do que isso, ele poderia ser punido. Mas quando o Evangelho chegou naquela cidade, ela nunca mais foi a mesma coisa. Porque o Evangelho, ele é subversivo. Ele transforma pecadores. E quando ele transforma pecadores, ele transforma cidades inteiras. Olhamos, por exemplo, o exemplo de Atos capítulo 19, que quando Paulo chega em Éfeso, e depois de 3 anos trabalhando arduamente, o Evangelho produzindo transformação naquela cidade, os caras botam a mão na cabeça e dizem o seguinte: esses caras estão dizendo que os nichos feitos da deusa Diana não são nada. Aqueles que perturbaram o mundo chegaram aqui. Porque o Evangelho é essa santa perturbação que transforma a sociedade de forma poderosa. Não existe mensagem mais poderosa do que a mensagem do Evangelho. É o Evangelho, quando ouvido, que tira a venda dos olhos e que leva o pecador a ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, não existe possibilidade de conversão sem regeneração. O grande problema da sociedade evangélica ou da igreja evangélica é que a gente tem tentado fazer com que as pessoas se convertam para que depois tenha regeneração. E nessa perspectiva, a gente vai transformando a igreja num grande balcão de negócios, ou a gente vai transformando a igreja numa instituição que tenta angariar pessoas, oferecendo a elas atividades das mais variadas possíveis para que elas possam se sentir felizes e, quem sabe, possam dar uma oportunidade a Jesus para a salvação. Eu lembro que certa vez, de uma igreja em que eu pastoreava, um homem me procurou e falou o seguinte: pastor, deixa eu lhe ensinar algo. Um senhor de idade. Eu falei: diga, meu irmão. E ele falou para mim: olha, o senhor precisa ser mais esperto para manter os jovens na igreja. E eu disse: como assim? Explique-me melhor. E ele falou o seguinte: olha, jovens só vão ficar na igreja se receberem cargos. Dê cargos para eles, dê funções para eles, dê atividades para eles. Eles vão gostar daquilo e vão acabar convertendo. Quase que eu falei para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque isso não provém do reino. Nós não precisamos levar as pessoas
a fazer para ser, mas elas precisam ser salvas com Cristo e serem para que possam fazer. E só pode fazer aqueles que foram salvos, regenerados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma o povo e que transforma indivíduos em homens e mulheres regenerados para a glória do Deus Todo-Poderoso. Essa mensagem simples de Paulo, de que Jesus morreu e ressuscitou, trouxe salvação à numerosa multidão. A quinta lição que a gente aprende nesse texto é que Paulo nos ensina que somente a mensagem sobrenatural do Evangelho pode produzir convertidos, o que em muito difere do pragmatismo dos nossos dias, que acredita que mensagens naturais, relacionais, desprovidas do Evangelho, podem gerar conversões. Não gera. Gera enchimento das nossas igrejas. Nossas igrejas ficam cheias, lotadas. Todavia, cheias e lotadas de gente inconversa, que não nasceu de novo, que não teve a experiência de regeneração e que, portanto, não pode ser sal da terra e nem luz do mundo. Alguém certa feita disse o seguinte: ninguém pode falar louvado seja o Senhor, sem que antes diga miserável homem que sou. Isto posto, concluo a mensagem desta manhã, dizendo sem a menor sombra de dúvida, que assim como Paulo pregou o Evangelho, e os reformadores redescobriram essa verdade, e afirmaram que somente Cristo, solos Cristos, precisa ser anunciado, nós também precisamos fazer isso. Não existe salvação fora de Jesus. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nossas cidades. Quem sabe, assim como Deus transformou Tessalônica, Ele possa transformar o nosso país. Quem sabe, assim de fato, a gente possa experimentar um grande e genuíno avivamento para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.